Ora, boa tarde, meus caros amigos. Espero que tenham tido um dia bom, feliz, cheio de, portanto, tudo positivo. O meu não foi assim tão bom porque tenho obras por cima aqui do meu andar e há um barulho infernal. Mas agora que já cessou o barulho, eu aqui estou pronta para fazer alguma coisa e, portanto, trabalhar, porque todos temos que prestar contas das nossas existências e saber o que é que fazemos das nossas vidas e quando se trabalha ou se tem alguma, portanto, produtividade, já acho que se pode dizer que se tem uma boa vida e que se cumpriu com o nosso dever para com a sociedade. E é nesse sentido que hoje vou ler então o texto sobre o Jornal da Parede, neste curso de jornalismo, e que é um pouquinho longo, mas que é bastante importante e essencial. Então vou tentar ver se consigo, antes da hora de jantar, com certeza conseguirei, ler as páginas sobre o Jornal de Parede. Então, cá vai. O Jornal de Parede é o porta-voz mais fácil e direto dos camaradas de um local de trabalho ou comunitário sob a direção técnica de um deles com vocação de repórter. O único jornal escrito onde se pode publicar e ler uma notícia no minuto em que foi obtida é mesmo o Jornal de Parede. De facto, este é o único jornal que nunca fecha a sua própria edição. O seu êxito baseia-se em conseguir fazer dele a gazeta mais rápida do local e conseguir que todos os camaradas se aproximem para o ler. Está a poucos metros deles, basta-lhes andar uns passos para terem o jornal à sua frente. Ali estão as notícias que mais diretamente lhes interessam, sem esperar que sejam impressas numa rotativa ou emitidas por uma emissora de rádio. O Jornal de Parede é essencialmente um jornal de informação. A responsabilidade técnica de o realizar pertence ao companheiro ou companheiros que mais gostem de procurar e redigir notícias. Designar como diretor de jornal de parede uma pessoa sem vocação jornalística é condenar de antemão ao fracasso o jornal e o seu diretor. Desde a sua origem histórica, o Jornal de Parede é um tabuleiro de notícias para transeuntes e a sua dinâmica sempre foi, é e será atrair as pessoas para que se acerquem e leiam as suas informações. Se um jornal de parede não conseguir atrair leitores, o melhor é não o fazer. O seu diretor técnico é também o correspondente voluntário de base da unidade laboral ou comunitária. A função essencial do jornal de parede é, portanto, atrair a atenção como órgão de comunicação social que é, servindo-se dos seguintes fatores informativos. Primeiro, notícias coletivas da comunidade que serve, notícias pessoais dos companheiros, notícias gerais da região. Segundo, temas de cultura originais e reproduzidos. Terceiro, acontecimentos políticos internacionais. Quarto, ilustrações coloridas atraentes. Quinto, textos e desenhos humorísticos. Sexto, elogios e críticas internas. Ora, as notícias mais importantes de um jornal de parede são as atividades coletivas do centro, porque são as que interessam a todos e cada um dos camaradas. Novas disposições administrativas, acordos de trabalho, notícias sindicais, atividades e propostas da Comissão de Trabalhadores, anúncio ou decisões de plenários de empresa ou de moradores, etc. Mesmo que publicadas nos locais oficiais em tom burocrático, estas notícias devem aparecer no jornal de parede em estilo jornalístico. Todo o jornal de parede deve manter uma secção permanente intitulada Notícias Breves Pessoais, a fim de publicar em notas curtas o noticiário, as atividades e os acontecimentos individuais dos companheiros e seus familiares mais chegados. Quando se justifique, redigem-se notícias mais circunstanciadas e colocam-se em lugar separado. Mas é desaconselhável
ocupar o jornal de parede com notícias soltas, que aborrecem e desorientam o leitor. As notas pequenas de temas semelhantes agrupam-se sempre por secções. Deve, igualmente, manter-se uma secção permanente intitulada Noticiário Local, onde se sintetizam notícias da região publicadas noutros jornais, diários ou de expansão regional. Todo jornal de parede expõe os melhores trabalhos em prosa e verso escritos por camaradas com vocação literária e os desenhos e caricaturas daqueles que tenham capacidade artística. Um jornal de parede que não publique poesias, contos ou pinturas dos companheiros que saibam fazê-los não cumpre a sua missão. O jornal de parede expõe qualquer poema, parágrafos de textos, fotografia, desenho ou reprodução de pintura interessante que os colegas encontrem nas suas leituras pessoais. A cultura do mundo moderno tem milhares de aspectos em arte, literatura e ciência que nobilitam a qualidade de qualquer jornal de parede. É necessário que o jornal de parede se promova como um porta-voz da atualidade, com opiniões breves, redigidas e assinadas por companheiros da comunidade acerca de problemas políticos internacionais, de leis e medidas do governo, de efemérides importantes. A primeira qualidade do jornal de parede é chamar a atenção visual para que olhem para ele. Terá sempre uma apresentação geral de cores vivas ou um motivo gráfico grande que obrigue quem passa a olhar para ele. Um título com letras a vermelho forte, a linda cara de uma trabalhadora da região são exemplos de atração visual. Todo o jornal de parede conta as suas anedotas, porque o humorismo é o tema mais atraente, ou o tipo de tema mais atraente em jornalismo, dado que agrada a qualquer leitor. Ele depois lerá o resto. É imprescindível estimular os companheiros de trabalho mais destacados ou criticar as falhas individuais ou coletivas. Ora, em teoria, as condições técnicas mínimas para que a maioria dos companheiros de um centro laboral ou comunitário se interessem por ver e ler o seu jornal de parede são as seguintes. Primeiro, recolher e redigir sempre as notícias a partir de dados de interesse coletivo e comunitário. Segundo, pedir e publicar sempre a opinião dos companheiros sobre temas de atualidade política e cultural. Pedir e expor os trabalhos literários e artísticos originais dos camaradas será o terceiro item. E o quarto será ilustrar cada atividade interna da empresa ou comunidade com motivos gráficos desenhados por companheiros. Ora, a explicação para isto será que, quando os camaradas de um centro tomam conhecimento de que um deles procura notícias pessoais e coletivas da unidade e as publica no jornal de parede, acercam-se do jornal para ver o que ali se diz. Depois acostumam-se a procurar o repórter para lhe dar mais notícias. O jornal de parede converte-se num centro de debates lido pela maioria dos companheiros se ali forem publicadas as suas opiniões sobre temas políticos e culturais. Até as notícias ou artigos que saem nos jornais deixam de ser recortes frios, transformando-se em temas vibrantes, se conseguir que vários camaradas emitam juízos sobre o seu conteúdo. Opiniões essas que o repórter do jornal de parede anota e publica. Nunca se deve publicar um recorte que não suscite os comentários dos leitores. Localizam-se os companheiros que escrevem contos, versos, artigos, trechos de comédia, pedem-se os seus trabalhos inéditos e publicam-se no jornal de parede. Alguns surpreenderão pela sua qualidade, serão comentados durante vários dias e constituirão, além disso, um estímulo para a valorização intelectual dos seus autores. Em todos os centros comunitários há camaradas com faculdades artísticas para desenhar caricaturas ou ilustrar temas, e outros com sentido de redação humorística. De acordo com eles, todos os dias se ilustra no jornal de parede a principal atividade ou atualidade interna da unidade,
e a maioria dos companheiros acostuma-se a ir ver as ilustrações do jornal de parede, especialmente se elas forem humorísticas. Proíbe-se o sarcasmo e a graça pesada e irresponsável. Conclusão. A finalidade prática da lição sobre este tema é conseguir que o candidato a repórter aprenda como procurar notícias, títulos e ilustrações para um jornal de parede. E poderá explicar-se que para fazer funcionar bem o jornal de parede, todo o centro prepara os seus próprios jornalistas, treina repórteres, redatores, tituladores, desenhadores, articulistas e colaboradores de trabalhos assinados. O veículo ideal para formar repórteres correspondentes é o jornal de parede, pois nele qualquer jovem é capaz de procurar, redigir e publicar 10 ou 15 notícias por dia sem sair da sua unidade. Além disso, nesse trabalho, aprende-se a técnica de redação de imprensa, porque qualquer trabalhador escreve e publica diferentes géneros jornalísticos, noticiosos ou de magazine. O jornal de parede perfeito é aquele que equilibra na sua forma e conteúdo as notícias breves, os temas ideológicos vibrantes, prosa e versos emotivos, crítica e elogios fraternais, anedotas surpreendentes e ilustrações brilhantes. O lema do jornal de parede deve ser a fórmula magistral do jornalismo. Faça com que o vejam, faça com que o leiam, faça com que acreditem nele, faça com que precisem dele. Portanto, estas premissas são as mais importantes para que o jornal de parede tenha o maior êxito. Ora, o jornal de parede pode ser um jornal que sirva o socialismo. O repórter tem de aprender como se faz o jornal de parede, não só na forma, mas também no conteúdo, porque este jornal é a raiz mais profunda do socialismo na sua propaganda de base. Pela sua natureza, permite que o repórter desenvolva e utilize como muito valiosos todos os materiais do jornalismo de parede, tanto para criticar os erros internos como para elogiar fraternalmente os camaradas que o merecem. Pelo conteúdo das suas notícias localizadas, o jornal de parede destrói o repugnante conceito capitalista de olhar a informação pela circulação do jornal e não pelo mérito do trabalhador, de apreciar a notícia pela importância do veículo e não pelo esforço ou benefício da tarefa. No seu jornal de parede, qualquer trabalhador ou estudante tem o seu jornal, o seu repórter e o seu correspondente, não importa o tamanho da unidade, nem que esteja situada no lugar mais remoto do território nacional. Ou será que nunca vai ser dado a conhecer o trabalho daqueles 7 carpinteiros unidos numa ignorada cooperativa de um longínquo lugarejo, dado que nunca mais produzem notícias que interessem em um jornal de circulação nacional? Ou será que nunca haverá jornalistas disponíveis para relatar o esforço desses 4 padeiros de um povoado de província que trabalharam durante uma semana 10 horas por dia, quando adoeceram os seus outros 3 camaradas, para que as famílias vizinhas não ficassem sem pão? Ou será que ninguém vai fazer um elogio dessas simples donas de casa que se levantam às 5 horas de uma manhã fria e varrem a rua do seu bairro a fim de que esteja limpa para todos os vizinhos? Ou será que vão sair nos jornais somente os êxitos dos trabalhadores dos grandes centros fabris ou dos educadores e alunos das cidades, porque as suas tarefas estão acessíveis aos repórteres dos diários? E, em contrapartida, quase nunca se verão publicados em nenhum jornal de nenhuma categoria os esforços daquele grupo de trabalhadores do interior, que organizaram uma fábrica de serração no alto das suas montanhas, só porque é muito difícil para um jornalista urbano subir até essas serranias à procura de notícias, e ali não há um correspondente voluntário que dê informação da produção anual da fábrica. Ou nenhum repórter da cidade fará ao menos uma entrevista para a emissora regional a esse jovem ou a essa jovem professora rural, heroína de 19 anos,
que conseguiu passar de classe 94% dos seus alunos, lá porque a sua escola está longe dos centros urbanos e ali não funciona um correspondente voluntário que redija uma bela notícia sobre o seu triunfo no campo da educação? O jornal de parede, pelo conteúdo das suas notícias internas, é, para lá da sua missão de crítico, necessário e justo, o grande semeador de companheirismo proletário e o grande entusiasmador da emulação coletiva numa empresa. Não se deve deixar passar sem publicação o erro sanável, nem o triunfo de um companheiro ou do seu grupo, mas tampouco se deixa passar sem publicação o aniversário, o casamento, a festa familiar, o falecimento de um familiar de qualquer companheiro, numa nota emotiva da sua secção Notícias Pessoais. José Martí, como repórter-redator do jornal Pátria, deu o exemplo magistral. Converteu em nobre convivência cubana e em hábil trunfo político do Partido Revolucionário Cubano qualquer acontecimento pessoal ou familiar dos imigrados e dos residentes cubanos nos Estados Unidos. Qualquer triunfo ou esforço coletivo de um centro também deve ser refletido com palavras de orgulho emulativo no seu jornal de parede, para que este seja um grande organizador dentro dessa unidade. Esta orientação, também magistral, dão-na igualmente as notas coletivas redigidas por Vladimir Lenin no Iskra e outros jornais do exílio. Os dados eram enviados por correspondentes clandestinos, mas com as notas Lenin organizou e entusiasmou centenas de trabalhadores na longínqua Rússia, os quais foram depois as células fundamentais do Partido Bolchevique. O jornal de parede no local de trabalho, tal como a discussão coletiva em plenário ou um meeting relâmpago, é um dos mais seguros e efetivos veículos para realizar propaganda revolucionária. Existem muitos e diversos meios de propaganda, tais como a rádio, a televisão, o jornal, o boletim local, o autocolante, o cartaz, etc. Mas estes meios massivos de comunicação não expressam as características específicas de cada unidade, nem levam a mensagem de uma forma tão direta e com o sentido crítico do jornal de parede. Por que o jornal de parede? O jornal é um poderosíssimo órgão de comunicação e informação que leva a notícia diariamente a milhares de pessoas, mas não pode recolher as diferentes atividades de uma determinada unidade comunitária. Por exemplo, quem pratica o absentismo ou aproveita mal a jornada de trabalho, qual é o operário mais destacado, em que estado se encontra o cumprimento dos planos de produção, etc. Na mesma situação se encontra também a rádio ou o cartaz. Como se vê, é preciso completar a propaganda massiva com uma informação mais direta. O jornal de parede, portanto, é o complemento do trabalho de divulgação nos centros de produção ou de serviços, nas casas do povo, nas delegações sindicais, nas cooperativas, nas ligas de pequenos agricultores, etc. Qual é o objetivo do jornal de parede? Mediante a correta utilização do jornal de parede, a Comissão de Trabalhadores, a Comissão Sindical, todos os trabalhadores, a administração, ficam a conhecer profundamente as dificuldades do seu centro, os problemas ideológicos, os fracassos, os êxitos da produção, a situação em matéria disciplinar, a luta contra o absentismo ou o avanço nos estudos técnicos e culturais. Todo esse conjunto de conhecimentos permite-lhes elaborar e pôr em execução uma sistemática campanha de propaganda que contribua para a superação de todas as deficiências. Permite aos trabalhadores reforçar a unidade em torno dos objetivos que lhes são comuns. Acompanha um eficiente processo de esclarecimento ideológico e político. Ao refletir a vida do centro, a sua atividade diária, o jornal de parede permite criticar os erros assinalados com nomes e apelidos dos seus responsáveis e facilita que se destaque publicamente os trabalhadores mais disciplinados e cumpridores, assim como a eficiência dos mesmos
e os passos dados na execução dos planos de produção. Além disso, serve de veículo de orientação revolucionária ao ser utilizado pelos diferentes organismos para dar a conhecer as tarefas que é preciso realizar. E agora vamos ver, a finalizar, como empregar o jornal de parede. Quando num jornal de parede só aparecem cartazes nacionais e regionais ou recortes de jornais, não está atualizado e por isso não cumpre a sua verdadeira função, que é de refletir a vida do centro laboral ou do bairro. Bem diferente é aquele em que aparecem os nomes dos absentistas, as horas voluntárias de trabalho na agricultura, os nomes dos matriculados nos cursos de alfabetização e a assistência aos mesmos, ou os daqueles que não querem evoluir, que apresente um quadro de honra dos feitos mais salientes, que enalteça os métodos utilizados para aumentar a produtividade e para organizar o aumento da produção, que indique quem são os trabalhadores mais esforçados e critique aqueles que não aparecem nos cursos de aperfeiçoamento, que assinale o cumprimento dos compromissos contraídos, etc. Um jornal de parede que contenha todos estes elementos está atualizado, porque permite conhecer toda a atividade na unidade. Se conseguirmos isto, converteremos o jornal de parede no real e efetivo veículo de divulgação das tarefas do centro laboral e poderemos completá-lo, então, com as notícias de outras experiências de trabalho e comunitárias e com uma informação mais geral sobre o que se passa no mundo. E pronto, e hoje termino aqui a décima será a próxima. Termino aqui a 9ª lição, que é efetivamente a que fala do jornal de parede. E depois iremos para a 10ª e eu farei possivelmente um intervalo sobre este curso de jornalismo, que no capítulo 2 trata de qual é a maneira de melhorar a técnica de redação, mas vamos ver se isto terá interesse, porque ainda não analisei totalmente todos os capítulos. Portanto, no próximo live, ou na próxima live, falarei muito rapidamente, porque é uma lição muito curta, sobre as leituras da técnica de jornalismo. E essa será então a 10ª lição, porque a de hoje foi a 9ª lição, sobre o jornal de parede e as suas implicações e benesses e benefícios para a comunidade. Então, muito boa tarde para todos, até mais e tudo a correr pelo melhor. Muito boa tarde.